prospecção de cliente, como cobrar a sua assessoria, otimização operacional das licitações, gestão de riscos contratuais. Esses foram alguns dos temas tratados nessa aula do encontro ao vivo com a galera lá do Círculo VDL, que é o meu grupo de network de licitação, onde o pessoal troca muita experiência. Então, para tu saber mais do que rolou nesse encontro e para tu aprender muito mais sobre licitação com toda a galera do Círculo VDL, assiste essa aula que tu vai te tornar um assessor de licitação ou um especialista de licitação 10 vezes melhor depois dessa aula. Assiste e me diz o que achou. Então, assim, para a gente começar, para não ter, como eu disse, a ideia aqui não é que eu sente e fique falando coisas para vocês, até porque muito de vocês já atua nas licitações, tem os iniciantes, mas tem aqueles que já atuam e que precisam, às vezes, só de uma certa dúvida, um ponto específico, algo pontual para estar tratando. E eu quero saber com vocês, alguém aqui, vocês podem levantar a mão ou já abrir o microfone e falando, querem fazer uma pergunta específica para a gente estar começando? Oi, eu queria saber como é que vocês fazem a prospecção do cliente. Certo, prospecção de cliente. Deixa eu anotar aqui. Tá aqui, foi a Simone. Prospecção de cliente, vamos lá. Prospecção de cliente. Eu vou compartilhar aqui a tela, que eu estou olhando aqui para o lado, tá? Que eu tô anotando que posteriormente também eu vou passar para vocês esse documento com as anotações que eu vou fazendo aqui no decorrer da aula. Tá? A Simone quer saber mais sobre a prospecção de cliente. Também o Ouro Crédito levantou a mão. Você pode abrir o microfone e fazer tua pergunta também. E aí, pessoal, boa tarde, muito bem? Tudo bem? Eu sou Ferreira Neto, lá do grupo. Amigão, é o seguinte, digamos, eu sou iniciante no ramo, não ganhei nada ainda, estou adquirindo bagagem no momento. Eu acredito que eu esteja com alguma trava, porque, tipo, na minha cabeça, como eu sou do Ceará, faz mais sentido eu procurar oportunidades aqui no meu estado. E eu gostaria de pedir alguma orientação sua, do João, ou de mais alguém que tenha mais experiência sobre vocês que vendem para o Brasil inteiro, entendeu? E aqui, no meu estado, pelo que eu venho pesquisando, prospectando fornecedores, as oportunidades, elas são muito restritas, são poucas, entendeu? Aqui no Ceará é mais plataforma paga. E eu acredito que, como para a gente que está iniciando no momento, não faça tanto sentido, porque basicamente a gente está se aventurando no início, né? Isso está pegando experiência, está aprendendo. Então, para mim, no meu caso, eu acredito que não faça sentido eu pagar uma mensalidade de 600, 300 reais de uma plataforma que eu nem sei se eu vou estar utilizando durante esse tempo, entendeu? É mais ou menos isso. Sim, entendi. Como é teu nome? Ferreira Neto, lá no grupo. Ah, tá, o Ferreira, que tá só apareceu ouro aqui. Tá, o Ferreira. sobre a questão de plataforma paga. Tá, vamos lá. Daqui a pouco, se vocês forem tendo dúvidas, vão mandando. Para a gente não perder o raciocínio, vamos voltar aqui para Simone e tentar responder a dúvida dela, tá? E como eu disse, aqui, caso alguém também queira contribuir, fica à vontade, tá? Aqui vai ficar aberto para estarem fazendo, todo mundo tá fazendo a sua respectiva contribuição, tá bom? Tá dando para ver a minha tela aí, normalmente? Sim, tá de boa. Tá, aqui beleza. Vamos lá, a Simone perguntou aqui um pouco mais sobre a questão de prospecção de cliente, como é que é feito. Vamos lá, existem hoje várias formas de fazer prospecção, tá? Assim, digamos que a mais comum, a forma mais habitual
que as pessoas fazem prospecção, que está mais difundida, é primeiro através de tráfego pago. Tá? O que é o tráfego pago? É basicamente fazer anúncios no Facebook, TikTok, Google, YouTube e em várias plataformas digital. Tá? Por quê? O tráfego pago, vocês mesmo provavelmente chegaram até mim por uma dessas plataformas, chegaram lá no grupo por uma dessas plataformas. Alguns de vocês pode ser que me viu por algum anúncio que eu fiz e de alguma forma foi direcionado para o grupo, entrou lá no grupo. Outros podem ter entrado nas minhas redes sociais, acompanhou meus conteúdos, viu o link e acessou lá. Ou seja, essa foi uma forma de vocês me conhecerem, de vocês chegarem até mim. Da mesma forma, vocês podem fazer anúncios nas redes sociais, tá, para conseguir clientes. Como seriam esses anúncios? É basicamente como era feito até vários anos atrás. É um panfleto, só que em vez de panfleto físico de papel, são panfletos, imagens ou vídeos anunciando o serviço de vocês. Podem direcionar o que eu normalmente recomendo para a região de vocês, tá? Que fica muito mais fácil de conseguir cliente do que para longe. Porque vamos lá, quando a gente fala dessa questão de assessoria de licitação, tá? O assessor de licitação, vocês têm que ver que o que eu vejo, o que eu tenho com meus clientes é basicamente uma relação exclusivamente de confiança. Por quê? Eu tenho acesso aos documentos sigilosos da empresa dele. Eu tenho acesso também ao certificado digital da empresa dele. Eu tenho acesso às vezes até, assim, não a conta em si, mas os dados bancários e dados de faturamento. Ou seja, com todas essas informações que eu tenho desse cliente, eu posso, se eu quiser, se o assessor de licitação quiser, até mesmo fazer empréstimos, comprar coisas, enfim, fazer um monte de coisa com essa empresa do cliente. Então, basicamente, quando tu te torna um assessor de licitação de uma determinada empresa, tu é um profissional, uma pessoa que tu tem acesso às informações mais importantes do cliente, tá? Mas por que eu estou falando isso? Justamente porque, normalmente, pelo que eu já vi em, 90% dos casos que aconteceram comigo e com as pessoas que já vieram falar comigo, os clientes que eu fechei foram clientes que eu conhecia alguém que conhecia o dono da empresa, tá? Como assim? A grande maioria dos clientes que eu tenho hoje, assim, eu já tive clientes que vieram também nas redes sociais, mas foram clientes que eu assessorei por algum tempo, depois passou, enfim. Mas os clientes que estão comigo até hoje foram aqueles clientes que vieram de indicação, tá? Como assim? Alguém que já me conhecia, já conhecia o meu trabalho, e essa pessoa tinha um amigo que era empresário, e esse amigo que era empresário tocou no assunto, alguma coisa relacionada à licitação, e essa pessoa que já me conhecia falou: olha, eu conheço o João, tá? O João Neri, que ele é um assessor de licitação, já trabalha há X anos, ele é muito bom, já prestou serviço para mim, ou conheço alguém que ele já prestou serviço e me indicou. Tá? Quando isso aconteceu, meio que aquela pessoa, aquele empresário depositou a confiança em mim porque um outro conhecido dele disse que me conhecia. Tá? Ou seja, ele teve uma certa confiança em mim por conta de terceiros. Quando eu dei essa opção de fazer tráfego pago, mas focando em fazer tráfego pago localmente, ou seja, anunciar para pessoas que estão próximo da cidade de vocês, é porque a probabilidade de um empresário querer contratar alguém que está próximo da cidade dele, alguém que ele conheça, alguém que, se der algum problema,
ele possa ir lá e nem que seja brigar com essa pessoa ou conheça o endereço ou alguma coisa do tipo, é muito mais fácil dele te contratar sendo assim do que, por exemplo, alguém lá do outro lado do país te contratar sendo que nem te conhece direito, nem sabe quem tu és direito. Então, é por isso que eu dou essa recomendação, né? Se for fazer tráfego pago, focar nessa questão localmente. Mas tem aquele ponto, eu coloquei aqui a ideia do tráfego pago, mas a grande maioria das pessoas não tem toda essa familiaridade com redes sociais e tudo mais, em fazer tráfego pago. Eu, por exemplo, que já trabalho com isso, já fiz vários anúncios várias vezes, ainda me enrolo com muita coisa, imagine quem nunca fez isso. Então, justamente para isso, tem uma outra opção de prospectar cliente. Tem uma outra opção de prospectar cliente, que é inclusive uma outra opção que eu mais recomendo, tá? Que eu acho a opção, uma das opções mais interessantes, é da forma tradicional. É da forma tradicional, tá? Que o que seria essa forma tradicional? Buscar empresas do seu bairro ou cidade, tá? Buscar empresas do seu bairro ou cidade. Como assim? Eu te recomendaria, uma das formas de prospectar clientes é fazer um mapeamento, tá? Fazer um mapeamento, vou botar aqui. Mapeamento de empresas locais, tá? Fazer um mapeamento de empresas que estão na tua região, que estão na tua cidade, que estão próximas de ti. Conseguir contatos, redes sociais, quem são os donos e, principalmente, que eu acho que pode ser o ponto-chave de tu conseguir ou não fechar com esse cliente, tu tentar encontrar um amigo do amigo. Um amigo do amigo. O que significa isso aqui? Quando eu falo encontrar um amigo do amigo. Lembra que eu disse que normalmente os clientes que eu tenho até hoje, eles foram indicação de alguém que conhecia o meu trabalho. Tá? Isso ajudou a validar extremamente eu como profissional diante deles. Então, tu não precisa necessariamente conhecer o dono daquela empresa que tu vai mapear. Mas, de repente, tu tem algum conhecido que conhece o dono da empresa. Então, tu ter esse ponto de contato e talvez ter uma certa cara de pau e coragem de pedir para esse amigo do teu amigo dar alguma referência de ti, ou então comentar de ti, ou então que seja pedir o contato diretamente daquele dono e falar do que se trata e ver se ele pode somente viabilizar uma conversa. Isso aí já é um grande diferencial e já é um grande passo que pode te ajudar a tu conseguir fechar aquele cliente mais facilmente do que se tu só chegasse nele sem conhecer. Então, assim, tem outras formas, só que aqui acaba que, como por a gente não ter tanto tempo assim, eu não conseguiria abordar direito, mas as principais duas formas que eu te recomendo para prospectar clientes seria essa: tráfego pago, localmente, caso tu tenha alguma familiaridade em fazer isso. Caso não, pode procurar profissionais, tem vários profissionais de tráfego pago que podem te ajudar e muito a fazer isso. E a segunda forma, da forma tradicional, de buscar empresas do teu bairro, fazer o mapeamento dessa empresa, buscar contatos e tudo mais, e fazer a abordagem deles. De preferência, assim, se for possível, abordar clientes, empresas que tu tenha algum amigo do teu amigo que seja em comum com ele, que tenha algum tipo de contato. Isso aqui vai te ajudar bastante, tá bom? Espero ter respondido a tua pergunta, Simone. Quer complementar alguma coisa ou alguém quer falar mais alguma coisa? Sim, eu entendi e fico grata pelas explicações. É porque realmente é como se tivesse uma trava e a gente, de verdade, não conseguir sair. Tantas coisas que a gente envia, tanta coisa que a gente faz e não chega, eu não vejo retorno, entendeu? Uma dica muito legal que eu assisti em um vídeo do YouTube é que você pode entrar lá no portal do Compras Gov, Simone. Aí você vai analisar as licitações que já foram finalizadas.
Aí você vai procurar fornecedores, empresas que foram impedidas de alguma forma, aí você vai oferecer seu serviço. Ó, eu posso estar prestando assessoria para você, para não correr mais esse tipo de erro, entendeu? Foi uma dica muito bacana que eu já vi em um vídeo também, que pode ser útil para você também, que quer Eu focar na assessoria. eu já tentei fazer isso, mas Não eu não funciona? vejo muito sucesso. Não Eu, vejo nu- muito sucesso. eu nunca tentei, e isso demanda muito tempo, né? Assim, eu vejo que vai muito pela base da confiança. As pessoas, é como se não tivesse confiança, entendeu, na gente. Semana Não, é passada por mesmo eu fiz isso e não tive retorno de ninguém. É até porque nesse ramo que a gente tenta atuar, tem muito preconceito por parte dos empresários, sabe? É porque na cabeça deles já tem aquela questão de ser um mercado corrupto e tudo mais, entendeu? Mas o segredo é não desistir. Uma hora ou outra aparece um cliente. Não, com certeza. Estou aqui na luta, não vou desistir de forma nenhuma. Outra dica, você pode entrar no portal da sua cidade, da prefeitura, e você procura lá, todo portal de prefeitura tem um portal da transparência. Você pode ir lá na aba de licitações e entrar em contato com aquelas empresas e perguntar se eles já têm alguma equipe que assessora eles de forma profissional, se são eles mesmos que fazem de forma manual, entendeu? Entendi. Essa daí eu não tinha tentado ainda não, mas eu vou, Todo, vou, toda, vou... pre- toda, todo município tem um site Uhum. da, do município e lá tem o portal da transparência que você pode estar vendo essa lista de empresas que participam das licitações municipais. Aí você participa somente de licitações no município tal, tem interesse em expandir, tem interesse em eu apresentar minha equipe para você, entendeu? Uhum. Só acrescentando aqui na minha pergunta, João, eu também vejo muita dificuldade na questão do pagamento. Por exemplo, a gente, eu quando vou apresentar minha proposta, as pessoas não querem, os empresários não querem pagar o fixo, só quer pagar a comissão e quando recebe, entendeu? É outra barreira também que se encontra e faz com que as pessoas desistam. Aqui em Natal, pelo menos aqui em Natal é assim. Então, assim, quando falo no fixo, até se for fixo o mínimo dos mínimos, porque a gente vê muito na divulgação de vocês que um assessor cobra 1.500, R$ 1.000 por assessoria mensal. Aqui ele não quer pagar nem 100. É inacreditável, assim. Não valoriza realmente o trabalho da gente. É outra coisa também que dificulta muito esse trabalho da gente. É importante, primeiramente, esse ponto que a Ferreira colocou, que é outro ponto também, tá, que dá para fazer, como ele explicou, de buscar empresas que já participaram, tá, abordar elas, só que tem aquela mesma questão da confiança, né, que nem eu falei. Já aconteceu isso com um cliente meu, que inclusive, como o meu número estava cadastrado nas licitações, ele acabou entrando em contato comigo, ao invés dele, oferecendo serviço e tudo mais. Só que quando normalmente entra em contato com o cara da empresa, ele até fica desconfiado, porque, como eu disse, tem muito essa questão da relação de confiança. Entendeu? Que dificilmente o cara vai querer fechar com uma pessoa que chegou nele do nada, ele nunca viu, não conheceu, porque, como eu disse, rola muito essa questão da questão da confiança. Tá? Quanto à questão de fechar ou não cliente, assim, o que a gente tem que ter em mente, que de fato conseguir clientes é um jogo de realmente tentativa e erro. Tá? Com um jogo de venda como qualquer outra empresa que vai vender ração, vender alimentos, vender no físico, onde tu, na grande maioria das vezes, vai receber não. Vai receber não, o cara não vai querer pagar aquilo que tu tá pedindo. E assim, o que eu sempre faço? Eu bato o pé, não, o meu preço é esse e pronto. Eu fecho todo mundo que vem até mim? Não, não fecho. Tem muitos clientes que eu não fecho. Mas eu mantenho o meu preço porque, assim, algo que eu sempre deixo bem claro para quem vem me abordar. Tu tá participando de uma licitação de R$ 1 milhão, uma licitação de R$ 100 mil, tá? Então, assim, tu realmente quer contratar qualquer pessoa
que vai fazer uma cagada, tu vai economizar esses R$ 2.000 que tu iria pagar para mim, mas tu vai economizar de um dinheiro que tu não vai ganhar, porque tu vai perder. Entendeu? Então, tu não acha muito mais vantagem pagar esses R$ 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 para mim e ter uma chance muito maior de vencer a licitação do que tu querer pagar só comissão se vencer e talvez nunca vencer? Olha, por exemplo, já aconteceu aqui de uma empresa que me procurou, tá, nessa licitação. Ele achou caro o meu preço, falou que era uma empresa grande. Falou que eles tinham funcionário, que no final não estava dentro do orçamento deles e eles mesmos que iriam fazer. Posteriormente a isso, uma outra empresa dessa mesma licitação entrou em contato comigo, a gente fechou e tudo mais, eu participei dessa licitação para ela. Acabou que eu estava em segundo lugar, tá, dessa empresa, dessa licitação, com essa empresa que eu participei. Aquela primeira empresa que entrou em contato comigo não quis fechar comigo. Eles foram lá, cadastraram a proposta, venceram na fase de lance, porém, o que foi que quem foi operar fez? Na hora de fazer o cadastro, ao invés deles participarem da licitação com a empresa, eles participaram com a pessoa física do sócio da empresa. Tá? Ou seja, em vez de participar com o CNPJ, participaram no Comprasgov com a pessoa física. E aí o que aconteceu? Acabaram sendo desclassificados. E a licitação era por volta de 2 milhões e pouco. 2 milhões e 200, uma coisa assim. E aí, ou seja, o cara realmente economizou fazendo eles mesmos, mas perderam essa licitação de mais de 2 milhões. Então, assim, como eu disse, sempre tem muita gente que vem até mim, oferta o meu preço, mostra minha tabela de preço, e eu quero dizer que 80% das vezes eles não me contratam. Não me contratam. Eles preferem ir para outro, acho caro e tudo mais, mas para mim eu sempre falo, tá tudo bem, tá tudo bem. O que não dá para mim por exemplo, fechar somente por comissão, porque desde a hora que a gente fecha o contrato, eu já tenho o trabalho de analisar o edital, ajeitar a empresa, arrumar a documentação, fazer tudo que precisa para talvez não ganhar nada para isso, trabalhar de graça pro cara. Então não tem como, eu trabalho com isso, eu trabalho profissionalmente. Então eu vejo assim, realmente a gente tem que tentar o máximo possível, quem é assessor, se posicionar como um profissional qualificado da área. Tá? Não, tu não tá fazendo um biquinho, um negocinho aqui, não. Tu tá realmente trabalhando, entregando um trabalho profissional. Então, se tu quer um trabalho profissional e sério, o cara vai te contratar. Agora, se ele não quiser, realmente não tem muito o que se fazer. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, é esse tipo de mentalidade que vai ter, porque, que a gente falou, a gente não pode desistir. Nem todas as vezes a gente vai conseguir, a gente não vai conseguir cliente, mas às vezes 1, 2 clientes que a gente consegue já resolve a nossa vida. Então seria o não mesmo sem fixo, né? Não, 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 não. Eu sempre recomendo isso. Eu sempre recomendo isso. Porque assim, eu, por exemplo, da forma que eu cobro, tem 3 formas que eu cobro. Eu cobro por cada licitação, tá? Onde por cada licitação eu cobro só o valor fixo, sem comissão, tá? Onde esse valor fixo é um pouquinho maior. Eu tenho outro plano que ele é o valor fixo e um pouquinho menor, porém com comissão, caso vença. E tem o valor mensal, tá, que eu cobro do cliente. Só que normalmente essa assessoria mensal vai depender muito do perfil do cliente, porque às vezes tem certos clientes que são de nichos específicos, que atuam em regiões específicas, e aí talvez não compensa para ele pagar um valor mensal, sendo que não vai ter demanda suficiente. Então, nesses casos, por isso que eu prefiro optar pelo valor por licitação, entendeu? Então, mas assim, sempre com valor fixo, mais comissão ou somente o fixo. Eu não trabalho somente por comissão, exceto eu falo isso, parece sacanagem, exceto um cliente meu que inclusive acho que foi meu segundo ou terceiro cliente, que eu tenho ele lá desde 2020, 2021, que eu tenho ele, que a gente começou a atuar, mas depois de um tempo a gente conversou, e por eu conhecer o potencial dele, saber
tanto de vitórias que a gente ia ter, eu aceitei com ele fechar somente comissão, tá? Só que assim, esse fechar somente comissão com ele, eu fechei porque eu já conhecia ele, eu já tinha uma certa confiança nele, ele também já tinha confiança em mim, isso a gente já trabalhava há mais de 3 anos, eu já tinha confiança nele, ele já tinha confiança em mim, e eu sabia que fazer aquilo com ele ia me trazer mais retorno do que eu fechar um fixo mensal. Tanto é que acaba que ele hoje, somente com as comissões que ele me paga, é mais do que a maioria dos clientes que eu tenho. Entendeu? Então, ou seja, eu só fiz isso por esse motivo, mas qualquer cliente novo que vem comigo, eu jamais fecho somente comissão. Porque, como eu disse, a partir do momento que a gente fecha alguma coisa, eu já tô tendo trabalho. Então, assim, eu tenho muitas atividades, eu tenho meu filho, tenho outros clientes, eu tenho minha vida pessoal, então para mim, para valer a pena eu ter que acordar cedo, igual eu acordo, que eu acordo 3 horas, 3:30, para mim valer a pena isso, tem que realmente estar me pagando desde o primeiro dia, senão não vale a pena para mim. Então, assim, essa a mentalidade que eu tenho, assim que funciona para mim, e é o que eu recomendo, tá bom? Mas tem um detalhe. Às vezes, se a pessoa está começando, não tem cliente, tá precisando muito do dinheiro e assim, e tem tempo disponível, principalmente isso, tem tempo disponível, talvez seja interessante cobrar uma comissão menor, ou então um valor fixo menor para começar com o cliente. Ou de repente fechar com ele 3 meses num valor menor e depois ir aumentando conforme o andamento, enfim. Isso aí é algo que eu sempre recomendo que se converse com o cliente, entenda o potencial dele, se vale a pena, se não vale, e aí ajustando conforme vai executando, tá bom? Entendi. Realmente tem que ser assim mesmo, porque se você for só na comissão, é muito, e assim, na comissão, e quando o cliente receber do órgão, é muito longo, o tempo é muito longo, não dá, não tem condições, a gente não come, como diz a história, né? Para um pouquinho. Se tu chegou aqui nessa aula, eu tenho certeza que ela está sendo de grande valia para ti. E olha só, se tu, assim como os integrantes, das pessoas que estão fazendo essas perguntas ao vivo para mim e eu estou respondendo, se tu quiser ser como elas e tá participando do nosso Círculo VDL e tá fazendo network de licitação, mantendo contato com outros profissionais das licitações, fazendo perguntas, mandando dúvidas ao vivo para as pessoas estarem te respondendo tanto aqui nos encontros mensais comigo ou lá no grupo diariamente, onde eu respondo todo mundo realmente que tem dúvidas sobre licitação, vai no link desse vídeo que tu pode estar vendo como tu vai estar acessando e tendo acesso tanto a mim quanto a outros profissionais do mundo das licitações. Vai no link, tá bom? Não esquece. E continua aqui na aula. Tarde. Opa, boa tarde. Deixa eu fazer uma pergunta, na verdade, explicar uma situação. Ó, aqui na minha região, eu só conheço uma pessoa que trabalha nesse segmento com licitações e ele cobra R$ 5.000 para participar de um pregão. É um valor super alto, eu acho, né? E independentemente de ganhar, entendeu? Isso aí eu digo porque eu sou dono de empresa. Eu tenho uma empresa no segmento de papelaria e expediente. A gente vende em torno de 1,5 milhão ano. Aí eu chamei ele pra gente fazer uma parceria, né? Eu pensei que era algo bem mais barato, entendeu? Aí ele falou que o preço que ele cobra é R$ 5.000 para participar do pregão, agitar a documentação e independentemente de vitória, né? Aí é uma realidade totalmente diferente do que a amiga colocou aí, que ofertando R$ 100 para ela, foi claro disso, pelo que eu entendi. Muito barato, né? Não, não vale a pena, entendeu? Aí hoje eu estou aqui do outro lado da moeda, né? Eu estou aqui como empresário, estudando sobre esse assunto, estou cursando direito também, que é para tentar vencer os pregões para mim mesmo. Inclusive, eu sempre coloco no grupo que eu participei do pregão, agora eu tô já, sei lá, desde o dia 22, com o pregoeiro só enrolando, e todo dia só dá um bom dia e não termina o processo, cara, até hoje. Mas é isso. Não é barato, não é tão fácil, e que nem a amiga tá dizendo lá, se for para deixar para pagar depois, o prazo é muito longo, né? Muito longo, porque ó, tem pregão que dura, sei lá, 1 mês, 2 meses, rolando e documentação e todo esse trâmite legal, né? Demora muito, né? Aí eu queria saber com você, na realidade de vocês, se também é esse preço médio na cidade de vocês aí, R$ 5.000, ou você aqui que é super faturado aí na minha região. Não, é esse valor mesmo.
Tá, esse valor mesmo, é a realidade do mercado. Como eu te disse, eu cobro, por exemplo, de 4, de 2,5 a 4, tá? A depender da licitação e mais comissão também. Entendi. Entendeu? Deixa eu te falar. E isso fixo, tá? Fixo. Independente, ou seja, e o fixo, como é que eu fecho? É 50% quando a gente assina o contrato para me começar a trabalhar, analisar edital, enfim, fazer as coisas, e os outros 50% é até a data de abertura da licitação, porque ainda tem isso, é que depois que a licitação acontece e der alguma coisa e a empresa não ganha, o cara não vai estar nem aí para me pagar, então por isso que eu coloco os outros 50% até a abertura da licitação. Pois é, eu tô te perguntando isso porque é, é, é justamente dessa situação, né? Se a empresa não ganhar, entendeu? Se a empresa não ganhar, o cara, poxa, eu paguei, não ganhei nada e fica, né, desmotivado para pagar, né? Tem que receber sempre antes do início do pregão, eu imagino, né? Exatamente, é exatamente isso. E aí, justamente, o que eu sempre coloco pro empresário que vem para mim é o seguinte: olha, tu tem duas opções, que eu acredito que até o teu caso aqui. Ou tu contrata a minha assessoria, onde eu vou fazer tudo para ti, mas ou então tu pode aprender a tu mesmo a participar de licitação, que é por isso que eu tenho meus cursos, mentorias e tudo mais. Só que o que eu sempre falo, olha, se tu é um empresário, que às vezes o empresário, tu cuida da tua empresa, tu cuida de estoque, pagamentos, tu precisa viajar, fazer um monte de coisa, cara, sinceramente, não vale a pena tu aprender licitação, tá? Por quê? Tu vai querer aprender, tu vai querer estudar de noite e tudo mais, só que a tua empresa, ela toma o teu tempo. Então, como é que tu vai acompanhar a sessão, analisar edital, preparar a proposta, ajustar isso, ajustar aquilo, se tu também tem que tomar conta da tua empresa? Então, eu falo, olha, no teu caso, no teu perfil, o mais ideal é tu contratar minha assessoria. Agora, por exemplo, tem aquele cara que ele já é mais estudioso, já gosta mais de estudar, às vezes ele já tem uma operação rodando que roda sozinho, sem ele, e ele está buscando uma forma de abrir um novo braço de negócio para a empresa dele, não quer pagar uma assessoria, ele realmente quer aprender sobre isso, aí sim, eu recomendo o cara aprender sobre licitação, mas é o que eu sempre falo, o papel do empresário, eu vejo dessa forma, o papel do empresário que já tem empresa, já tem estrutura, já tem todo o negócio, é focar no negócio dele. Tá? Licitação envolve burocracia, demanda tempo, que nem sempre ele vai ter isso. Então, eu recomendo terceirizar isso, passar para uma outra pessoa que tenha mais experiência que ele. Tá? Então, essa sempre é a recomendação que eu dou, que eu vejo que, assim, pelos clientes que eu já passei, tanto é que hoje, os clientes que eu atendo, que eu tenho, são todos clientes que ele já tem negócio rodando, funcionando, tem operação diária, em que é exatamente isso. O cara, o empresário, ele está cuidando da empresa dele. E eu fico cuidando da licitação. Tá? É essa visão que eu sempre tento entregar para os meus clientes, para quem vem me procurar. Que é essa visão que eu enxergo realmente. João, me tire outra dúvida. Por exemplo, nesse preço fixo que você cobra, se, por exemplo, teve uma intenção de recurso, isso está dentro do próprio valor fixo, não é isso? Aí me diga uma coisa, após isso, digamos, pronto, assinou a ata de registro de preço, aí chega empenho, tem todo esse pedido, tem os pedidos, às vezes se a questão dos empenhos globais, vão pedindo de pouquinho, vai até a parte de cobrar as notas fiscais do órgão que não pagaram, se houver pedido de reequilíbrio financeiro, substituição de marca modelo. Isso também fica dentro do preço fixo ou seria cobrado fora a parte? Bora lá. Como é que eu faço, tá? Na minha assessoria. Quando eu fecho contrato com o cliente, inclusive tem uma cláusula que eu coloco lá, que eu cuido toda a parte de licitação. Tá? O que engloba a parte de licitação que eu cuido e tem cláusula lá sobre isso? Desde encontrar oportunidades, a depender do plano, né? No caso aqui, buscar novos editais somente no plano mensal, buscar editais, fazer análise do edital, fazer pedido de esclarecimentos, impugnação, recursos simples.
tá? Eu deixo bem claro lá que eu faço recursos simples. Que o que seriam recursos simples? Seriam recursos que não demandam de um profissional habilitado da área jurídica. Por exemplo, fazer representações, às vezes, em tribunais de contas, eu não faço. Nada disso, porque já extrapola a minha alçada de assessor de licitação e já envolve um âmbito jurídico. Agora, o recurso que eu faço é tudo no que compete ao âmbito da licitação, tá? Recursos que eu classifico como recursos simples, tá? Então, toda essa parte eu faço, tá? No que tange recursos simples. E aí até onde mais vai? Eu vou na parte de até, no caso, eu acompanho a empresa até homologar a licitação. Quando precisa, ele me manda, como eu já tenho o certificado digital da empresa, eu faço a assinatura da empresa. Tudo que é do contrato para frente, eu não assessoro mais ele. Assim, eu ajudo, eu auxilio como um bônus, mas não é minha obrigação, entendeu? A minha obrigação é até a assinatura do contrato para ele. E aí vamos dizer que eu fechei com ele a comissão também, de 1%. A minha comissão, eu não vinculo ela à emissão de empenhos, à emissão de nota fiscal, não. O que eu vinculo? Eu dou, olha, tu pode me pagar em até 6 parcelas, essa é a minha comissão, dentro de um ano. Tá? É isso que eu fixo com ele. Independente se for emitido empenho, independente de se for emitido nota fiscal, por quê? Eu não tenho competência para ficar monitorando e acompanhando as notas fiscais que ele emite, nem os empenhos que o órgão passa para ele. Isso não é da minha alçada. Isso é da alçada de execução do contrato dele, execução do serviço dele, execução da empresa dele. Então, volto lá para o começo, que eu disse. A minha alçada se trata de licitação. Tudo que não envolve licitação não é da minha alçada. Entendeu? Eu deixo isso bem claro na minha assessoria. Porque, como eu disse, não faz sentido eu ter que ficar meio que fiscalizando se ele emitiu nota, fiscalizando se ele recebeu empenho, fiscalizando a execução contratual, a parte de reequilíbrio, eu não olho para ele. Isso aí, quando ele precisa de um auxílio para fazer um reequilíbrio. Aí eu já cobro a parte dele. Tá? Se ele me pedir, eu posso até fazer, mas pago a parte, entendeu? Pronto. Entendi. Então quer dizer que toda essa parte após seria como se fosse um extra, fora da assessoria de licitação. A licitação só vai até a assinatura da ata. Até licitação, porque assim, quando tu já está em contrato, já não se trata mais de licitação. Contrato é contrato, entendeu? Contrato, execução, se trata de uma relação da empresa dele com o órgão. Não é licitação. Entendeu? Licitação é o procedimento que o órgão faz para contratar, para comprar aquele objeto, aquele produto, ou contratar aquele serviço. Isso é a licitação em si. Agora, o contrato já é um instrumento que foi originado através daquela licitação que aconteceu. Entendeu? Então, ou seja, se trata de execução, que o que seria, vamos supor que eu tenho uma empresa que presta serviço de manutenção de central de ar. O órgão público, ele faz aquela licitação para contratar o serviço de central de ar, a licitação finaliza. Quando a licitação finaliza, acabou aí a minha etapa. E aí o órgão assina o contrato com a empresa e a empresa executa aquele contrato conforme as orientações e tudo que foi regido lá na licitação, mas o trabalho, o papel, a licitação em si já acabou lá quando finalizou, quando assinou o contrato, que é até onde vai o meu compromisso com ele, de ativamente, que está incluso nos meus serviços. Aí tudo aquilo que for posterior, seja, eu preciso fazer um reequilíbrio, eu preciso solicitar um reajuste, alguma coisa do tipo, eu cobro a parte dele. Tá. A depender do cliente, quando é coisa muito simples, às vezes que é só fazer uma solicitação de reajuste, que eu já tenho todos os modelos, já é um cliente antigo, que eu já conheço, eu normalmente acabo fazendo isso mesmo, tá? Mas é meu mesmo, eu faço isso. Então, é basicamente isso aí.
Tá certo. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Nada. Alguém mais quer fazer uma outra pergunta? Tá, vamos lá. Tem lá o que o Ferreira comentou lá sobre as plataformas pagas. Tá, vamos lá. O que eu recomendo? Vou até compartilhar aqui a tela. Eita, nem tá funcionando. Aqui. O que eu recomendo? Existem várias plataformas de licitação. As mais comuns são o Compras.gov, que é a do governo federal. Tem o portal de compras públicas, licitações E, o Licitanet, tem o BNC, BBMnet, se não me engano, o BLL. Tem uma que eu tenho um ódio desse portal, que tem umas licitações que eu participo. Tem um ódio mortal desse portal, que é o M2A. Algum de vocês já ouviu falar dele? Já participou de alguma coisa dele? Já. Aqui minha região tem. Cara, eu odeio esse portal. Mas nunca entrei, não. Não, eu odeio esse portal. Acho muito ruim de operar ele. Mas, enfim, existem vários portais. Tá? Desses portais, o único que ele é gratuito é aqui. É o Compras.gov. Tá? O único. Cadê o marcador aqui? Existe um portal aqui no Ceará, que é o Compras BR Conectado. Eu até andei comentando sobre ele com um membro lá do grupo. Essa plataforma, cada município que você for participar nessa plataforma do BR Conectado é uma mensalidade diferente. Putz, caraca. E assim, existem todos esses portais. O que acontece? Os órgãos da administração pública federal, administração pública direta federal, eles são obrigados a usar o Compras.gov. Tá? Eles são obrigados. Tudo que é órgão que é vinculado à esfera federal, eles são obrigados a usar o Compras.gov, porque é o portal deles, é o portal oficial, tá? E eles são obrigados a utilizar ele. Ponto. É isso aí, acabou. Agora, saiu disso, foi para órgãos estaduais, municipais, estatais, nenhum deles é obrigado a usar o Compras.gov. Existe a recomendação para se utilizar o Compras.gov justamente por ser um portal gratuito, mas existe toda essa seara de portais, existem vários e vários outros pelo Brasil, que todos eles são pagos. Tá? São pagos. Alguns cobram somente mensalidade, alguns cobram somente por licitação, outros, como foi o caso que eu nem conheci isso daí, cobram para cada órgão, cobra um valor diferente, enfim. O que eu normalmente recomendo? Cara, se tu é uma empresa que está começando, tu, assim, não tem tanta grana para investir, eu não recomendo que tu vá para esses outros portais. Tá? Realmente fica no Compras.gov, porque tem muitas licitações, e para ti que está começando, para quem está começando, até colocar esse ponto 2, para quem está começando, a recomendação vou colocar a caixa alta aqui, maior número de licitações possíveis. Maior número de licitações possíveis, tá bom? E quando eu falo maior número de licitações possíveis, é realmente o maior número de licitações possíveis. Por quê? Essa grande maioria aqui, a maior parte, tu vai perder. Até marcar aqui de vermelho, que a maior parte das licitações tu vai perder. Tá? Então, justamente por isso que eu recomendo tu participar do maior número de licitações, porque a maior parte deles tu vai perder, tu não vai ganhar. E assim, eu não recomendo tu, eu vou disputar preço para ficar com o menor preço e ganhar pelo menor preço, não. Vê a maioria dos editais que estão disponíveis, faz cotação, com uma cotação séria realmente, com fornecedor e tudo mais,
joga numa planilha de custo, joga os teus custos administrativos, teus custos com impostos, frete, enfim, todos os teus custos, e joga uma margem de lucro. Não precisa ser uma margem alta, sei lá, joga uma margem que para ti tu veja que é aceitável. E vai para a licitação, tá? Assim, eu tenho um cliente meu que ele me contrata mensalmente, que ele faz isso, tá? O que acontece? Eu tenho uma planilha, tá? Uma planilha de custo, formação de preço. O que eu faço? Eu fico monitorando, tá? As licitações para ele. Até voltar aqui. Eu fico monitorando as licitações para ele. Toda vez que eu encontro uma licitação, eu mando para ele. Ele fala, olha, esse aqui dá para gente ir, esse aqui eu tenho fornecedor, esse aqui eu não tenho e tudo mais. As licitações que ele aceita e a gente vai participar, o que eu faço? Utilizando as minhas IAs, as minhas inteligências artificiais lá, eu gero a planilha, de custo com o meu modelo que eu tenho. Essa planilha de custo já vai com todos os itens, toda cheia de fórmulas, onde eu só mando para a pessoa que trabalha com ele fazendo cotação e falo o seguinte, olha, eu só preciso que tu preencha a marca e o preço de custo. Ela preenche, me manda de volta. Quando ela me manda de volta, essa planilha já vem com todos os custos, impostos, menor preço e tudo mais. E aí, com base nessa planilha de menor preço, a gente vai para a licitação. Tá? E aí, o que acontece? A grande maioria a gente não vence. Só que nessa de a grande maioria a gente não vencer, eu tava fazendo as contas que a gente começou a fazer isso tem mais ou menos uns 2 meses. Nesse negócio sei lá, era 100 itens, a gente vence 3, 4, 10 itens, eu já ganhei com ele quase R$1 milhão, tá? 900 e poucos mil, tá? Só fazendo isso, tá? A gente vai com preço realmente, que é um preço que garante uma margem para ele aceitável, uma margem boa. A gente não se preocupa em vencer na fase de lance. E o que acontece é que quem vence em primeiro, às vezes é desclassificado porque não comprova a execuibilidade do preço, é desclassificado porque a marca que ele ofertou não era compatível, é desclassificado porque está faltando algum documento de habilitação, é desclassificado por 1 milhão de motivos. E aí, no final, aquele item acaba vindo para a gente. E é como eu disse, uma licitação que ela era de 1,5 milhão, com 200 itens. A gente vai, ganha 3, 4, 5 itens, esses itens soma 70 mil, 80 mil, 50 mil, e de pouquinho em pouquinho, no final a gente acaba tendo um resultado bom, entendeu? Então, assim, como eu disse, vai para os portais gratuitos, onde tu não vai ter esse custo para tu participar de licitação, participa do maior número de licitações possíveis e vai fazendo essa estratégia. E assim, não é regra, mas a maioria dos órgãos, principalmente quando a gente fala de município, tá? A maioria dos órgãos que operam as licitações nesses portais privados é porque tem algum tipo de interesse, tá? Tem algum tipo que eles querem realmente promover a restrição, tá? Então, eu falo isso por experiência, tá? Não é todos, mas a maior parte dos órgãos públicos, principalmente quando a gente fala de municípios, esfera municipal, que utilizam portais privados, é porque tem algum tipo de interesse, eles querem realmente restringir a competição. Essa que é a verdade. Tá certo? Deixa eu te falar uma situação. Eu estou participando geralmente aqui pelo Licitanet. Aí eu observei ultimamente que em vários pregões que eu vou participar, ele está dizendo assim, precisa de garantia de 1% da proposta, está ficando comum isso no Complexnet para alguns municípios. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas garantias, sobre como a gente fazer para a gente conseguir participar dos pregões. Até eu já pesquisei que tem umas empresas que trabalham dando essa garantia, né? A garantia de proposta realmente é um dispositivo legal que veio validar muito mais agora na Lei 14.133. E aí, como é que ela funciona? Basicamente, para tu participar daquela licitação, tu tem que emitir, tu pode dar uma garantia de proposta. Essa garantia de proposta, tu pode fazer ela fazendo o depósito de 1% do valor estimado ou do valor da tua proposta, isso aí tem que ver como é que vai estar no edital, 1% do valor estimado, fazer um depósito na conta
do órgão que eles vão disponibilizar lá, ou tu pode emitir uma apólice de seguro garantia, tá? Ou, não lembro agora qual era a outra possibilidade, mas tem uma outra possibilidade também, parece que é contra calção, uma coisa assim, eu não recordo agora. Mas o mais comum nesses casos é tu emitir uma apólice, tá? De seguro garantia. E aí essa apólice é basicamente dizendo que se tu não manter a tua proposta, aquela seguradora no caso, aquela seguradora garante esse prêmio lá para o município, caso tu não mantenha a tua proposta. Tá? É basicamente isso aí que diz o seguro garantia. E aí, não tem jeito, para tu participar dessas licitações, para tu vencer, tu precisa ter esse seguro garantia, tá? E aí, na grande maioria deles, eles ainda colocam que tu precisa apresentar o comprovante de pagamento até a data de abertura da sessão, ou seja, tu tem que realmente pagar aquele seguro garantia. E aí, para tu emitir ele, existem várias corretoras de seguro, inclusive lá no grupo tem uma pessoa que ela é corretora, de seguro lá no grupo do Círculo VDL, tem alguém lá, e eu também já mandei o contato de uma seguradora que eu sempre faço as minhas cotações por lá, sempre emito os meus seguros por lá, onde eu faço isso pelo WhatsApp, eu só mando para eles, olha, esse que é o edital, o CNPJ da empresa é esse, 1% em cima do valor estimado, e eles emitem a pólice para mim. Pronto, emite a pólice, emite o boleto, e eu mando esse boleto de pagamento da pólice para o meu cliente, e quando a gente vai participar da licitação, a gente anexa a pólice, a certidão da seguradora e o comprovante de pagamento. Entendi. Aí essas questões de seguros aí, eles também limitam muitas pessoas de participar, né? Principalmente que está começando, né? Que não tem esse valor, sei lá, 1% de 200 mil é uma coisa, 1% de 1 milhão já é outra, né? Então, já restringe muita gente, eu imagino, né? Assim, a vantagem da pólice do seguro garantia, que normalmente as seguradoras cobram um valor único, tá? Assim, a qual eu pago, qual eu coto, normalmente é R$ 160, tá? Seja para uma licitação de R$ 100 mil, seja para uma licitação de 3 milhões, nesse valor, uns R$ 160 que eles cobram, tá? Mas, assim, querendo ou não, ainda é R$ 160 que só para tu arriscar talvez não vale a pena. E de fato, vou te ser muito sincero, a minha opinião, a ideia do seguro garantia era para que objetos mais complexos, que tem uma complexidade maior, por exemplo, alimentação escolar, só um exemplo aqui. Se uma empresa vencer a licitação, por um valor alto, arrematar muitos itens e chegar na hora de executar, ela não executar, não entregar os produtos para alimentação escolar, o que vai acontecer? Os alunos vão ficar sem alimento. Tá? Então, ou seja, isso pode gerar um transtorno muito grande. Então, a ideia do seguro garantia de proposta seria essa: se porventura ele não manter aquela proposta dele até a assinatura do contrato, seria executada aquela pólice. Essa que seria, na teoria, a ideia dela. Só que acaba que, sendo bem sincero, atualmente essa questão do seguro garantia, seguro garantia de proposta, ele está sendo utilizado mais para restringir competição realmente. A verdade é essa. Outra curiosidade, né? Ainda sobre Licitanet, né? Sim. Como eu falo, cada pregoeiro tem seu jeito de trabalhar, né? E quando não tem nada no chat, você tem que estar olhando todo dia esse negócio, né? Tu é obrigado a olhar todo dia quando a pessoa não coloca nada no chat lá. Que, ó, tipo assim, eu participei de uma etapa agora, aí a gente venceu alguns itens da etapa de lance, né? Agora a gente tem que essa etapa de habilitação. Aí quase todo dia o pregoeiro coloca lá, bom dia, boa tarde, somente isso, mais nada. Aí eu tenho que acompanhar isso diariamente, independentemente de qualquer coisa, correto? Infelizmente é verdade esse bilhete. Infelizmente é isso aí. Tá? Assim, a verdade. Um pregoeiro que ele realmente é competente, é qualificado,
ele não tem nenhum interesse escuso, ele realmente é honesto no trabalho dele, quer fazer um trabalho direito, o correto o que é? Não é querer me gabar, mas eu faço isso que eu já falei para vocês, eu também sou pregoeiro. Abriu a sessão. Bom dia, senhores de Santos, estou abrindo a sessão. Nesse momento, peço que aguarde que eu vou analisar a proposta. Se eu vejo que a minha análise de propostas, por algum motivo, seja a questão interna, às vezes tem outras coisas para serem feitas, e aí isso vai levar mais do que 30 minutos, mais do que 1 hora para fazer, falo, olha, nesse momento eu vou suspender a sessão, retorno à tarde, às 14 horas. Por quê? Eu tenho as dores do outro lado, eu sei o quão dificultoso é pro cara ter que ficar lá acompanhando porque a qualquer momento pode haver uma convocação e ele acabar perdendo essa convocação e ser desclassificado. Então, o pregoeiro corretamente deveria fazer isso. Tá informando todos os seus atos. E se vê que vai demorar muito tempo ou que não vai conseguir fazer aquilo de imediatamente, suspender a sessão. Entendeu? Esse seria o correto. Assim, esse seria o mundo ideal. Só que na prática, infelizmente, a realidade é outra, né? A gente vê por aí, eu vejo por aí, que a grande maioria dos pregoeiros não estão nem aí. Tem pregoeiro que ele marca a sessão para abrir às 9 horas da manhã, quando é 9h58 ele dá bom dia. E passa o dia todo sumido. Quando é 6 horas da tarde, ele fala, senhores citantes, estamos encerrando a sessão, voltamos amanhã. Pronto, e assim, tem uns que avisam, tem outros que eles nem avisam. Eles voltam no outro dia dizendo que teve problema de conexão, teve problema de internet e acabou não conseguindo encerrar a sessão. Mas a verdade, pelo que eu sei, e eu posso falar isso com propriedade, é tudo mentira isso aí, tudo papo furado. Essa história de que tive problema de conexão, quando qualquer pregoeiro mandar isso aí, tô com problema de estabilidade de internet, podem escrever que eu tô falando, eles estão só dando caô, papo furado isso aí. Infelizmente acontece, não deveria acontecer isso aí, mas acontece, tá bom? É estratégia, né, para eliminar muita gente, eu imagino, né? Desculpa, não entendi? Eu imagino que é alguma estratégia para eliminar algumas pessoas que não estão acompanhando diariamente no chat, né? Também é principalmente isso aí. A ideia deles é cansar empresas concorrentes. Às vezes tem uma empresa que eles têm um interesse particular e já avisa, olha, hoje eu vou convocar. E aí, do nada, convoca para mandar proposta, convoca para mandar documento, aí se tu não estiver acompanhando, monitorando o chat, tu acaba sendo desclassificado. Infelizmente, isso não deveria acontecer, mas acontece. E aí, esse que é o diferencial, tá? De um bom assessor de licitação para quem não é. De realmente tu tá monitorando lá a todo momento, ficar de olho para não perder qualquer tipo de convocação. Inclusive, é por isso que eu faço questão de pagar plataformas de monitoramento de chat. Que assim, eu não fico 24 horas sentado olhando no computador aqui, mas eu tô com o aplicativo do Effect sempre que tem algum tipo de convocação, sobe a notificação no meu celular, eu já vejo, se for algo importante, eu já corro pro computador para mandar ou ajeitar e tudo mais. Porque se for depender para a gente ficar com o computador aberto aguardando convocação, infelizmente tu vai perder muito tempo e não vai ser uma forma eficiente de monitorar, entendeu? Infelizmente a realidade é essa. E alguém tem mais alguma pergunta queira aproveitar para fazer agora? Eu tenho mais uma pergunta também. Tem alguns pregões que eles pedem lá a planilha de recomposição de preço. Aí então, a gente dá lá um modelinho lá que tu tem que ter o produto, o preço de custo, margem, essas coisas todas. Não sei se tu conhece nesse sentido. Eu falo isso para ramo de expediente de alimento, que eu participo nisso aí, entendeu? Aí eu fui olhar esse dia, tem um pregão que tá aberto, a gente tem lá uma planilha de composição de preço que eles pedem lá vários fatores, dentre eles o preço de custo, margem de lucro e tudo mais. É obrigado a fazer isso aí, né? Bora lá. Tem 3 situações aqui, tá? A primeira situação é quando o órgão ele manda um modelo
que deveria ser regra, tá? Para ele pedir uma planilha de composição, ele deve mandar um modelo de referência, tá? Se ele manda esse modelo de referência e no edital vem dizendo que vai ser convocado, que precisa mandar esse modelo de referência, aí tu precisa mandar, tá? E assim, nesse modelo, normalmente eles vão pedir o teu custo de compra, os teus impostos, os teus custos administrativos e tua margem de lucro, tá? É essa a ideia da planilha de composição de custos. Na verdade, assim, a ideia da planilha de composição de custos é mostrar os teus custos reais e tu demonstrar através daquela planilha que aquele preço que tu está ofertando na licitação, ele é execuível, ou seja, que tu realmente consegue executar ele através da demonstração dos números. Tá? Essa que é a ideia. Essa foi a primeira situação. A outra situação é quando eles não mandam o modelo, tá, no edital, porém eles indicam algum outro modelo de referência ou indicam somente que precisa vir com os custos e tudo mais. E aí, nesse caso, meio que tu já precisa mandar a tua planilha contendo essas informações. Já que não tem modelo, tu pode mandar no teu modelo mesmo, que inclusive até tenho alguns modelos que eu utilizo, onde tem que constar justamente isso. O teu preço que tu venceu na licitação que tu está ofertando, o teu custo de compra da mercadoria, teus custos administrativos, os teus impostos e tua margem de lucro que tu tá demonstrando. Tá? Esses são os principais pontos que tem que ter em uma planilha de custo. E tem a terceira situação, que é quando é uma licitação que é para contratação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra. Tá? Quando se trata de uma contratação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, que são aqueles que é para contratar serviço de copeira, serviço de limpeza, serviço de portaria, serviço de porteiro, que são alguns serviços que tu vai precisar alocar uma mão de obra específica lá. E aí, nesses casos, normalmente tem uma se não me engano, uma instrução normativa da SEDES, que é do governo federal, que diz o que tem que ter nessa planilha. E aí, nessa planilha tem que ter o salário base com base em convenção coletiva, tem que ter os encargos trabalhistas. É uma planilha um pouco mais complexa, que demanda um pouquinho mais de atenção. Igualmente a outra, normalmente essa aí, eles precisam mandar um modelo de referência, tá? Se eles não mandarem um modelo de referência e te desclassificarem pela planilha não atender a tudo que eles exigem, tu pode entrar com recurso contra isso também, tá? Mas na grande maioria dos casos, para eles te desclassificarem por uma planilha não ter todas as informações que eles querem, o edital ou precisa mandar o modelo, ou precisa indicar ou precisa indicar as informações que precisa ter naquela planilha, tá bom? Basicamente essa informação que tu precisa entender quando for participar de uma licitação. Mas no teu caso, como pelo que eu entendi, é somente produto, o principal é esse, tá? Que tu tem que ter na tua planilha: preço de custo de aquisição ou fabricação, despesas administrativas, impostos e margem de lucro, tá? Os principais são esses. João, me diga uma coisa, aonde eu consigo aprender essa planilha de custo de terceirização? É a única coisa que eu não sei, é preencher essa planilha. Você poderia me indicar, dizer alguma coisa? Porque o que eu já andei olhando pela internet é fora de costação, fora da curva. Você tem alguma coisa que possa me indicar? De licitação é a única coisa que a gente não gosta que eu não sei fazer, de maneira nenhuma. Me dê uma luz? Tá, bora lá. Inclusive, eu te confesso que é muito complicada, muito complicada mesmo de fazer. Tu fala essa para serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, não é isso? Isso, exatamente, essa daí. Eu realmente não sei fazer. Eu tive para mim aprender, eu tive que fazer um curso específico com ela, só que eu te confesso que até hoje eu tenho uma certa dificuldade ainda, porque é muito complexa mesmo, que envolve mão de obra e tudo mais. Eu posso te indicar, eu posso, mais tarde não, eu não garanto mais tarde, porque inclusive eu estou até acompanhando licitações que estão rolando agora aqui, tá aqui no lado da minha tela, mas até amanhã eu consigo indicar aonde foi que eu fiz o curso, tá, que vocês podem fazer
também, eu recomendo para quem realmente quer aprender a fundo isso aí, fazer um curso. Inclusive, esse curso que eu fiz foi, se não me engano, de 4 dias, tá? Porque ele ensina toda a lógica da planilha e tudo mais. Eu lhe agradeço muito você me indicar e não esqueça, por favor, porque eu realmente tenho muito interesse em aprender. E assim, é um curso, eu te recomendo fazer um curso que seja realmente específico para planilha, tá? Porque, como eu te disse, é muita coisa que tem, muito detalhe que se tu quiser entender realmente como ela funciona, tem que fazer o curso completo. E tu entender ela é melhor porque tu consegue adaptar em qualquer situação, entendeu? Então, fica muito melhor assim, tá bom? Sim, entendi. Tá bom, eu aguardo, viu? Obrigada. E mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou olhar aqui os comentários agora que eu parei para ler o chat, na verdade, né? Aqui o João tinha mandado que tem 6 clientes e todos eles só querem pagar a comissão de 5% no pedido e apenas quando receber do órgão. Aquilo que eu já expliquei sobre isso, né? Que para mim eu não recomendo e só comissão, tá? Principalmente se é cliente novo, no mínimo só fixo, um fixo mais alto ou fixo mais reduzido e comissão junto. Se vocês quiserem, eu tô lendo aqui as mensagens do chat, se vocês quiserem fazer perguntas, podem ficar à vontade, tá bom? Olha aí, só comentando novamente aquele ponto que eu falei lá, de acompanhar o chat, tem uma licitação que eu já estou literalmente mais de 2 meses, onde literalmente o cara ele vai, 8 horas da manhã, dá bom dia, ele nem fala que estamos retomando a sessão, ele só dá bom dia. E aí quando é no final do dia, 6 horas da tarde, ele manda, retornaremos amanhã às 8. Acabou. Tanto é que se for olhar no chat tem uma sequência. Bom dia, depois retornaremos amanhã às 8. Bom dia, retornaremos amanhã às 8. Bom dia, retornaremos amanhã às 8. Então, isso acontece demais, demais, demais mesmo. Então, para vocês que estão começando agora, basta jogar, pegue o Instagram de vocês e começam a pesquisar, vão lá na pesquisa e começam a pesquisar monitoramento de chat de licitação. Façam umas pesquisas, vejam os vídeos que vão aparecer e aguardem, porque vai começar a aparecer uma chuva de anúncio para vocês de plataformas que não são tão caras quanto o Effect. Eu utilizo o Effect, eu já falei para vocês que é um valor um pouquinho alto por conta de todas as ferramentas que eu utilizo, mas tem várias outras plataformas atualmente, principalmente agora com a questão do uso das IAs, muita gente programando, fazendo essas plataformas que fazem somente o monitoramento do chat. E aí pode ser interessante para vocês, para não ficar dependente de ter que abrir o portal, ficar acompanhando pelo computador e tudo mais. Se vocês tiverem um aplicativo que possa notificar vocês sempre que receber uma mensagem no chat, é a melhor coisa que podem fazer. Tá? Que isso aí abre muito a possibilidade para vocês fazerem outras coisas no dia a dia sem se preocupar tanto e estar com o computador aberto. Por exemplo, ontem eu até mandei para vocês lá que eu estava na casa dos meus pais, eu estava passando esses dias, vim ontem, de lá ontem de noite, já vou inclusive amanhã de novo para lá assim que terminar uma licitação. E aí o meu filho tomando banho na piscina lá, eu do lado, com o computador, só esperando convocação para mandar a proposta, mas o principal é que eu e a pessoa que trabalha comigo fica monitorando a licitação somente pelas mensagens no celular mesmo. Aí sempre que aparece uma mensagem no celular, uma notificação, eu abro, eu vejo se é alguma coisa importante, se é alguma convocação, se for, aí sim eu vou para o computador, ajeitar a proposta para enviar e tudo mais, mas principalmente ter um aplicativo que possa te ajudar, te auxiliar nessa parte de monitorar o chat, isso aí para quem realmente é assessor de licitação, isso ajuda muito, 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 muito mesmo, tá bom? Aqui
tem uma a última mensagem no site, eu pego muita licitação de serviço, porque minha empresa atua com prestação de serviço. Agora estou querendo migrar para produtos. Pelo que vi, a margem de lucro é bem pequena. Acho que compensa mais importar da China e vender em licitação aqui. Assim, a minha opinião, compensa sim importar da China, só tem que ver a questão de impostos, tá? Porque dependendo do produto que tu for comprar e onde tu for comprar, tem que ver se compensa ou não importar da China. Isso aí é uma questão estratégica, realmente tu vai precisar verificar. E também tem que pensar o seguinte, tu vai manter um estoque de algo que não necessariamente tu vai vender agora, ou ainda, se tu for participar de uma licitação, tem que verificar, prestar muita atenção em relação ao prazo de entrega, para ver se vai dar tempo de tu fazer o pedido, chegar aqui para poder entregar no órgão, tá? Isso é muito importante de estar observando. Aí até colocou aqui também, né? Percebi também que a quantidade de licitação do meu nicho caiu muito do início da Copa para cá. Isso é normal? Ouvi dizer que quando se aproxima o período de político, muitos órgãos seguram mais as licitações. O que acontece, né? Que, por exemplo, algo que normalmente o órgão, principalmente agora que a gente está em período de eleitoral, órgão federal e estadual, muitas licitações que seriam, por exemplo, projetos sociais, coisas que sejam para distribuição ao público, eles dão uma segurada, tá? Justamente porque pode ser caracterizado como compra de voto. Então, realmente tende a diminuir isso por conta do período político. Isso realmente é natural, principalmente serviços também, que envolvem serviços direto à população, tende a diminuir de fato. Isso é um fato. É real isso aí. E aí, galera, é isso aí. Alguém quer aproveitar para fazer mais alguma pergunta? Ô, João. Boa tarde. Sobre o que você estava falando sobre o pregoeiro, que manda boa tarde, boa noite, some. Tem 2 meses, nas licitações que eu participei, eu vi que no edital só tem o prazo de início ali, né, para cadastrar a proposta e depois o encerramento e depois os lances, né? E depois disso aí não tem prazo de mais nada, é por isso que os pregoeiros, no caso, fazem o que quer, tipo assim, não tem mais prazo para ele encerrar, entendeu? Nas outras etapas ali, é por isso que os pregoeiros fazem desse jeito? Porque não tem mais prazo nenhum ali, né, para encerrar a contratação e tal. Bora lá. A lei exige que seja fixado o prazo de abertura da sessão, prazo de recurso, intenção de recurso, prazo de envio de proposta, prazo para responder convocação. Agora, não existe nada que fixe prazo para o pregoeiro responder. O que existe é o bom senso e algumas recomendações dos tribunais de contas. Tá? Só que não existe nada mais, digamos, palpável, algo físico que defina um prazo para responder. É como eu te disse, a grande maioria das vezes o que está atrelado é só ao bom senso. Porque, por exemplo, como eu disse, se eu sei que eu vou levar mais de um dia para analisar a proposta, então eu não tenho por que deixar o chat aberto, não suspender para voltar só no outro dia, entendeu? Porque isso, como eu disse, seria falta de bom senso realmente. Então, de fato, o edital nem a lei não fixa nenhum prazo específico para isso. Porque na teoria, o cara, quando ele abre a sessão, ele está lá, ele estaria fazendo alguma coisa na sessão, mas a verdade é que, às vezes, o cara abre a sessão, dá bom dia lá e vai tomar café, ele vai fazer outros processos, vai fazer um monte de outras coisas, e só depois que ele se lembra e dá o boa tarde. Então, encerra a sessão. Como eu disse, isso não é uma boa prática recomendada pelos tribunais de contas. O que os licitantes poderiam fazer é apresentar denúncias aos órgãos de controle, falando sobre isso, questionando, tá? E principalmente denunciando esse tipo de situação para que eles notifiquem a atuação daquele pregoeiro. Tá?
Mas o que acontece é que na prática nenhuma empresa, nem eu, nem tu, nem a maioria das pessoas está disposto a mandar a denúncia para o Ministério Público, preparar documento, elaborar aquilo para denunciar uma má conduta do pregoeiro que não vai surtir efeito positivo nenhum para ti. O que vai acontecer só é aquele pregoeiro ser notificado, talvez pagar uma multa ou ser afastado, ser desligado, mas o próximo que vir pode ser que faça a mesma coisa. Então, acaba que no final, de certa forma, enxuga gelo. É como eu disse, pode até surtir um efeito, mas para ti, como licitante, talvez não compense o esforço, o trabalho que tu tenha que ter. Entendo? Essa que é a verdade. É complicado, então, resumindo, não tem para onde correr, né? Como eu disse, o ideal seria apresentar denúncias no Ministério Público, tribunais de contas e tudo mais. Só que tu tem tempo para fazer isso? Essa que é a pergunta. Acaba que às vezes a gente não tem tempo. Então, e outra também, é algo que eu sempre falo. Eu sempre recomendo para todo mundo que eu dou cursos, dou mentorias, que eu oriento, eu sempre falo o seguinte: tem alguma coisa que não é tão certa naquele edital ou algum procedimento que não é o mais adequado, se para ti pode te beneficiar de alguma forma, deixa rolar. Então eu sempre acabo fazendo isso. Por exemplo, eu tenho o benefício que eu utilizo o sistema, né, de monitoramento de chat. Então, qualquer mensagem eu tô aqui, eu tô de olho e se eu for notificado eu vou mandar o que o pregoeiro me pedir. Já o meu concorrente não vai ter isso aí mesmo. Então, ou seja, isso acaba sendo uma vantagem para mim. Então, para mim, é mais vantagem deixar isso rolar. Deixa para lá. Não vale a pena gastar esforço, gastar tempo para denunciar esse tipo de coisa, se para mim, de certa forma, pode se tornar uma vantagem. Entendeu? Alguma outra dúvida? Não, o cálice agora, fale agora o cálice para sempre. Vamos nessa. Olha só, pessoal, eu quero agradecer demais a participação de todos vocês. Espero ter contribuído bastante com vocês aqui. A nossa conversa, o nosso papo vai continuar lá no grupo do Círculo VDL, tá? Continue nele, eu peço que vocês continuem mandando as dúvidas de vocês, relatando os fatos, reclamando lá. A ideia do Círculo VDL realmente é ser um ambiente para que quem trabalha com licitação possa tirar dúvidas, aprender juntos, desabafar essas situações dos pregoeiros aí, trocar experiências realmente para que todo mundo cresça junto, tá bom? E aí, como eu disse, eu vou deixar gravado, já gravei, na verdade, esse encontro aqui, vou disponibilizar ela no YouTube, quando tiver tudo ok, eu vou fazer umas pequenas edições e disponibilizar no YouTube, vou mandar para vocês lá no grupo, para quem não assistiu possa assistir, e para caso vocês queiram rever alguma coisa, pode mandar lá. E aí, como eu disse, mês que vem a gente vai fazer novamente um encontro desse, pode ser que a gente faça de noite, enfim, outro horário, ainda vou ver a melhor data para a gente fazer esse encontro. E também quero deixar, se vocês querem realmente, alguém quer se aperfeiçoar um pouquinho mais, tá, nas licitações, eu estou disponível para tá prestando mentorias, tá, para vocês. Eu tenho minha mentoria, onde eu foco realmente a direcionar vocês da melhor forma possível, pegando a dificuldade e potencializando ela. Até mesmo quem está começando e quer realmente sair do zero, na minha mentoria eu disponibilizo um plano, tá, para vocês saírem do zero até realmente estarem especialistas em licitação, além do meu acompanhamento individual realmente, tá bom? Então, se quiserem saber mais um pouquinho e precisarem da mentoria, pode me chamar lá no privado, que eu posso estar conversando e explicando um pouquinho melhor para vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo pela participação de todos, por terem interagido, e voltamos a nos falar no grupo do Círculo VDL, tá bom? Brigadão mesmo. Tenham uma boa tarde.